Olá, eu desejo que você esteja bem, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e o assunto do vídeo de hoje é sobre a ferida emocional da rejeição. Bom, se você me acompanha aí nos vídeos atrás, você percebeu que eu fiz um vídeo falando sobre as 5 feridas emocionais e de uma forma muito breve eu apresentei um pouco sobre as feridas e eu trouxe sobre o livro mais especificamente que fala sobre as feridas emocionais, que é essa obra da Lise Bourbeau, que ela traz as 5 feridas emocionais e o estudo dela mais baseado em uma análise corporal. E dentre outras coisas, ela menciona também as características dessa ferida, o surgimento, enfim, é um livro muito incrível, especialmente se você está no seu processo de autoconhecimento. É uma indicação que eu faço, não é uma leitura densa, é uma leitura muito simples, de muito fácil acesso, e é uma leitura muito profunda. Por quê? Porque ela vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Apesar dela ser de fácil acesso, de fácil entendimento, ela tem uma riqueza de conteúdo muito grande, principalmente se você está aí no seu processo de querer descobrir um pouco mais sobre si, sobre as suas emoções, sobre as suas feridas, sobre as suas sombras. Então, eu super te aconselho que você possa adquirir, comprar, ler, fazer a leitura desse livro, né? Mas se não for possível, você fica comigo neste vídeo, que eu vou apresentar de uma forma um pouco breve também, não muito aprofundada, sobre a ferida da rejeição, que é a primeira ferida que a Lise traz no livro. Bom, eu te aconselho a assistir o vídeo sobre as 5 feridas que eu mencionei, um vídeo atrás aí que eu fiz, para que você possa ter um entendimento melhor, mas basicamente as nossas feridas, elas sempre vão ter uma máscara. E eu dei um exemplo do caranguejo até mesmo, né? Vamos pensar, o caranguejo por dentro, ele é bem macio, ele é mole. E por fora ele tem aquela casca protetora. Então vamos fazer analogia com o ser humano, foi exatamente isso que eu falei no outro vídeo. Nós, dentro de nós temos as nossas emoções e aquilo que a gente julga ser vulnerável, aquilo que a gente julga que seria uma vulnerabilidade exposta se a gente mostrasse para o outro. Exatamente por isso que a gente julga como uma fraqueza, mas na verdade não é. É só uma emoção que talvez seja difícil da gente lidar, mas a gente julga isso como vulnerável. Porque é difícil e traz talvez alguma tristeza, algum sofrimento poder olhar para isso. Por isso que a gente tenta a todo custo se proteger e proteger esses sentimentos, essas vulnerabilidades, de que ela não seja exposta para o outro. E aí a gente vai criando as nossas cascas, que seria essa casca do caranguejo, que no caso seria as nossas máscaras, para que essas feridas, para que essas emoções, elas não sejam tão expostas e tão escancaradas para o outro, porque seria muito difícil que o outro lide e enxergue algo que talvez nem nós mesmos, talvez a gente não consiga lidar com isso. Por isso que a gente vai elaborando essas máscaras ao longo da vida. E aí hoje nós vamos falar sobre a primeira ferida, que é a ferida da rejeição. É uma das feridas mais profundas que nós temos, até mesmo em relação aos estudos da psicologia, né? Porque o seu surgimento se dá aí desde a concepção do ser humano até quando vai o seu primeiro ano de vida, mais ou menos. E essa ferida, inclusive baseado nos estudos da Lise, ela é provocada com a pessoa do mesmo sexo. Ou seja, se você é uma mulher, essa ferida ela surge no seu contato com a figura materna, com a mulher que te criou, a mulher que fez esse papel na sua vida. Se você é o homem, o mesmo se dá com o homem que te criou, que fez o papel da figura paterna na sua vida. E por que é uma figura tão profunda? Porque é um momento em que o ser humano, desde a sua concepção até ali o seu primeiro ano de vida, de uma forma inconsciente, obviamente, nós precisamos pensar que essas feridas elas surgem de modo inconsciente no nosso ser, ou seja, aquilo que é inconsciente é aquilo que não é elaborado, é aquilo que não é percebido, é aquilo que é recalcado, é aquilo que é rejeitado, enfim, é aquilo que está no nosso mais profundo do nosso ser. Então, essa ferida surge nesse período de vida. E essa ferida é uma sensação ou, de fato, o acontecimento de rejeição por parte desta figura do mesmo sexo. A gente precisa lembrar que é muito importante mencionar o fato de que nem sempre, de fato, a rejeição possa ter acontecido. Às vezes,
é a sensação, é a percepção, é a emoção, é aquilo que foi elaborado de modo inconsciente por parte da pessoa que carrega essa ferida emocional. Ou seja, pode ser que de fato, se você é uma mulher, pode ser que de fato a sua mãe não tenha te rejeitado, mas como se deu toda a concepção de modo inconsciente, como se deu a sua relação, como que as suas necessidades básicas foram atendidas por essa figura ali no seu primeiro ano de vida, é como você vai elaborar de modo inconsciente se essa ferida da rejeição ocorreu ou não para você. Então, vamos pensar que o que importa, na verdade, para a gente pensar no seu processo de autoconhecimento é como você se sentiu perante essa pessoa. Pode ser que, de fato, essa pessoa não tenha te rejeitado, mas é como você se sente em relação a ela. E hoje, obviamente, como adulto, essa ferida, se você carrega ela dentro de si, de uma forma mais potente, essa ferida ela vai se manifestando na sua vida de diversas formas. E se você não está no seu processo de autoconhecimento bem trabalhado, se você não tem conhecimento sobre isso, é como se a sua máscara, e mesmo se você tenha, né, se você tem conhecimento que você carrega essa ferida, se ela não está muito bem trabalhada, você pode continuar adquirindo essa máscara na vida, que é a máscara do escapista. Então vamos lá. É um conteúdo denso pra gente passar, e é exatamente por isso que eu quero fazer de uma forma de diálogo, para ficar uma coisa mais leve, né, para que não seja uma coisa muito difícil de ser compreendida. Mas então vamos pensar. Você nasceu, vamos pensar que você é uma mulher, mas você pode adequar. Então você nasceu, aí você teve o seu primeiro contato com a sua figura materna, que no caso é a mulher, né? A sua mãe. E aí, até por volta do seu primeiro ano de vida, se você carrega essa ferida de uma forma potente no seu ser, você sente a rejeição por parte dessa figura. Então, houve a rejeição, houve a sensação da rejeição, você se sentiu rejeitado por ela. Então, como que você vai projetar isso hoje na sua vida adulta? Como que você vai agir hoje? Você vai usar uma máscara, que é a máscara do escapista. E como que essa máscara vai se manifestar? Bom, então vamos lá. Aqui, eu abri aqui na página 27, como você pode ver, eu fiz inúmeras marcações e eu quero fazer esse vídeo dessa forma mesmo, lendo alguns trechos do livro, é de uma forma leve, descontraída, para que o conteúdo seja passado de uma forma sucinta, né? Não é nada aprofundado. É para que você possa... O meu objetivo com esse vídeo é que você possa, no seu processo, refletir se você tem essas características, se isso faz sentido para você, para contribuir com o seu processo de autoconhecimento. Mas, obviamente, que isso requer de você a sua maturidade, a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua autoanálise e também, obviamente, um complemento com o seu próprio processo de psicoterapia, aí no seu próprio processo de análise que você pode se encontrar. E se você não faz, eu te recomendo a fazer, né? Para o seu processo, porque é exatamente o que vai te ajudar também no seu processo de autoconhecimento e evolução. Então, vamos lá. O escapista procura a solidão, pois se ele recebe muita atenção, ele pode ter o medo de não saber como agir. É como se sua existência fosse um excedente, e em qualquer grupo ele pode se apagar. Ele acredita que merece passar por situações desagradáveis, como se não tivesse o direito de reagir. E aí você pode se perguntar, nossa, mas eu não vou querer sentir isso. Não, a gente não quer, né? Quem carrega essa ferida? Nenhum ser humano quer, mas de modo inconsciente, você pode ir agindo dessa forma na sua vida, com uma tendência a se isolar. Sabe aquelas pessoas que geralmente tudo elas pensam que elas estão incomodando, tudo elas pensam que elas podem vir a ser rejeitada. Ou seja, a pessoa ela já se isola, ela já termina, ela já finaliza, ou ela nem começa algo pelo medo da rejeição. Porque se aquela ferida, ela se depara com essa ferida, é como se ela voltasse lá atrás, em processos muito arcaicos do seu ser, né? Vamos pensar que ela surge na sua concepção até o seu primeiro ano de vida. Então, são questões muito antigas. E revisitar de uma forma inconsciente essas questões seria muito sofrido. Exatamente por isso que é usado a máscara. Então, no primeiro momento em que você sente que você pode vir a ser rejeitado por alguém, você já escapa, você já foge, você nem começa. Ou se você começa, já é com muitos dedos. Desculpa por estar incomodando, eu não quero ser vista. Aquela pessoa que ela quer se sentir apagada, ela não quer ser mostrada, ela quer ser... Ela é como se, de alguma forma, ela fizesse o possível para ser excluída e para
não estar sendo percebida no meio que ela se encontra. Mas na verdade ela não percebe que fazendo isso, ela própria já está se rejeitando. Ela própria já está se tirando daquele meio. Ela própria já está se fazendo a rejeição. Por isso que as máscaras, por isso que é tão importante a cura da ferida, né? Porque a máscara é somente uma máscara. Ela não vai curar, ela vai camuflar, ela vai, de alguma forma, dar uma apagada em uma coisa que tá muito profundo. É aquela analogia que eu sempre falo, é como se você esconde a sua sujeira debaixo do tapete. Vai chegar no final do mês, você vai precisar olhar para aquele tapete, porque uma hora, quanto mais sujeira você vai juntando debaixo desse tapete, mais vai saindo para fora, mais vai escorregando, uma hora ou outra alguma coisinha ali vai aparecer. Então é como essa máscara. Você pode continuar fazendo isso, mas quanto mais você faz isso, você deixa de olhar para as origens, ou seja, para a causa disso, você deixa de trabalhar isso e você deixa de curar isso. E aí, ao longo da sua vida, você vai sempre pisando em ovos consigo mesmo, né? No sentido assim, por exemplo, sempre com medo da rejeição, porque você não quer vivenciar a sensação da rejeição que foi vivenciada lá atrás, que foi sentida lá atrás, ou que até mesmo foi presenciada lá atrás. Por isso é importante a cura. E aí hoje nos seus relacionamentos, com o mínimo de possibilidade de rejeição que você pode presenciar por parte do seu parceiro ou da sua parceira, você já, de alguma forma, você tenta mascarar isso e escapar e fugir. Tentar de alguma forma, porque a máscara, a gente precisa pensar que de alguma forma a máscara é uma espécie de controle da nossa ferida, né? Porque a gente quer controlar a vulnerabilidade que ela causa dentro de nós. A gente quer controlar que aquela sensação de rejeição tão potente que foi sentida e que foi muito difícil, que foi muito sofrida, que ela não venha à tona. Então, controlando isso, a gente foge. Porque você não quer vivenciar uma coisa que foi muito sofrida, você não vai querer vivenciar uma rejeição. Principalmente se isso é a ferida que você carrega dentro de si. E é exatamente por isso que você vai fugindo das situações. Mais incrível, quando a gente fala sobre os processos do ser humano, sobre a sua subjetividade, sobre a análise das emoções, daquilo que é de mais profundo do ser humano, quando a gente pensa nas feridas emocionais, o mais incrível de tudo, incrível assim, o modo de falar, né? É que se a gente pensa com relação a essas feridas, quanto mais a gente nega essas questões dentro de nós, quanto mais a gente tenta camuflar isso, quanto mais a gente tenta usar essas máscaras, mais a gente vai atraindo para nossa vida exatamente as pessoas que vão provocar essas feridas na nossa vida. Então, se você não olha para isso, se você carrega a ferida da rejeição, quanto mais você nega, quanto mais você tenta escapar, na verdade não é negar, né? Quanto mais você tenta escapar e tenta não vivenciar isso de outra forma, quanto mais você não quer curar isso e olhar para a origem dessas questões, mais você vai atrair para sua vida pessoas que tendem, talvez, inclusive, até mesmo a te rejeitar de alguma forma, ou no mínimo fazer com que você se sinta rejeitada. Às vezes pode ser que surjam pessoas na sua vida que não vão te rejeitar, mas é uma ferida tão profunda que a sensação, o sentimento, a emoção é tão profundo dentro de si que mesmo que a pessoa não te rejeite, pode ser que você se sinta assim. Pode ser que você tenha uma tendência de não se sentir querido nos ambientes, como se você não fosse uma pessoa bem aceita, como se você não fosse uma pessoa querida, uma pessoa amável, sabe? Inclusive, é uma dificuldade muito grande que as pessoas que carregam essa ferida de se sentir amada e querida pelo outro, porque a rejeição, ela toca especialmente nessas questões profundas do nosso ser sobre o nosso amor próprio, sobre o se sentir querido, se sentir amado, se sentir pertencente também, né? Então, vai tocar principalmente ali nas suas necessidades básicas, porque é o seu primeiro ano de vida. Então, por isso é tão importante você olhar e querer curar isso dentro de si, porque quanto mais você vai postergando esse seu processo, o que mais você tende a atrair para sua vida é um relacionamento ou pessoas de amizade, relacionamento afetivo, ou até mesmo situações no seu trabalho que vão fazer você se sentir dessa forma. E, na verdade, não é que o problema seja na pessoa, o problema é você querer camuflar e negar essas questões dentro de você. Então, aceite que talvez você possa
passar por isso, que você possa carregar essa questão dentro de si, mas de modo a trabalhar por ela, trabalhar e curar essas questões dentro de você. E olha que incrível também, na página 29, a Lise traz: a pessoa que sofre de rejeição procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo que ela, seja buscando essa pessoa, seja transferindo a sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. Então, ou seja, se você é mulher e passou por essa ferida com relação à sua mãe, por mais que você tenha passado por isso, tenha sentido isso, ainda assim você vai buscar a aceitação dessa pessoa, você vai buscar o olhar dessa pessoa. Por mais que a rejeição, a ferida seja muito profunda dentro de si, ainda assim você vai buscar por isso. E se você não busca por isso nessa figura mais especificamente, você vai buscar isso no externo, você vai buscar isso em outras pessoas na sua vida. E ela traz também que o sofrimento é tão intenso que para lidar com ele, a pessoa vai cultivar o rancor ou até o ódio. E tem uma frase que inclusive eu até marquei aqui, que eu achei muito incrível, que ela fala: a gente precisa lembrar que odiar exige muito amor da nossa parte. É um grande amor decepcionado que se transforma em ódio. Então, provavelmente você já deve ter visto isso em algum lugar na internet, né? Quando as pessoas falam que, na verdade, quando você odeia uma pessoa, você ama ela. Por quê? Porque pra gente falar que a gente odeia alguém, o ódio, ele surge do quê? É algum sentimento que já tem dentro de si. Mas, de alguma forma, vasculha o que é essa palavra ódio pra você. Alguma coisa de uma espécie de amor existe por trás desse ódio. Seja uma admiração, seja uma inspiração, sabe? Seja algum carinho que seja muito reprimido do seu ser, mas de alguma forma pode ser que você tenha sentido a rejeição e isso para você, na sua perspectiva, seja transformado em ódio. Mas analisa o que você odeia no outro ou quem é essa pessoa que você odeia na sua vida. Pega essa emoção e destrincha ela minuciosamente e tenta chegar na origem desse ódio. Será que de fato é um ódio? Se você fizer isso, você vai perceber que não é um ódio. Por trás disso tem muitas outras emoções que são reprimidas dentro de si. E sim, pode ter muito a ver com alguma espécie de rejeição. Seja uma rejeição por parte dessa pessoa que você de alguma forma diz odiar, seja uma auto-rejeição da sua parte. Ou seja, se você vê algo no outro que você julga que não existe em você, e de alguma forma você já tem uma característica a se rejeitar na vida, né? Então o que acontece? De uma forma inconsciente, você potencializa essa falta do outro. Aliás, essa presença que há no outro e que falta em si, você potencializa essa rejeição em si como se fosse mais difícil ainda você lidar com algo que falta em você. Mas na verdade, isso é apenas um escape para você não olhar para aquilo que já é preenchido dentro do seu ser, para aquilo que já preenche o seu ser, as tuas qualidades, as tuas benfeitorias, né? Tudo aquilo que talvez você nunca conseguiu admirar em si. Então, o processo de cura, ele começa principalmente também, além de você fazer uma análise dessas origens, dessas emoções, mas com o processo inverso de você começar a identificar tudo aquilo que você rejeita em si. Quando você identifica tudo que você rejeita no seu ser, você começa a trabalhar de uma forma inversa. Você começa a admirar, a potencializar todas essas questões. Ou seja, se até então você rejeitou alguma parte do seu corpo ou alguma característica difícil sua, por exemplo, você rejeitou que você é uma pessoa impulsiva. Aceita isso dentro de si e trabalha nisso. Ou você rejeitou de alguma forma o seu cabelo. Então você vai começar a trazer um olhar diferente para esse cabelo. O que esse cabelo te ajuda no dia, sabe? O que o cabelo acrescenta na sua personalidade, na sua aparência? Se você não gosta da forma que ele tá agora, o que você pode fazer nele para se sentir melhor com esse cabelo? Mas não com base no que o outro rejeitou em si, com base nos seus desejos. Como que você gostaria que o seu cabelo fosse? Não pelo que o outro julgou em você, não pelo que o outro rejeitou, mas pelos teus desejos. Você vai fazer uma mudança no seu cabelo porque você vai passar a amar ele de uma forma diferente, mas para se amar mais. E não para provar para o outro que talvez tenha te rejeitado ou você tenha se sentido rejeitada por ele. Que talvez agora o seu cabelo está melhor. Não, porque pode ser que se você faça isso,
você vai continuar rejeitando seu cabelo, porque a rejeição, ela não diz sobre o cabelo, ela diz sobre o outro. Então é você poder amar cada parte do seu ser que um dia você já rejeitou. Bom, então vamos dar continuidade, porque esse processo eu já dei até uma adiantada nele, ele seria até mais pra frente quando a gente fosse falar da cura. Mas vamos dar continuidade aqui. Bom, essa parte é interessante, né? Porque como eu havia mencionado que ela fala da página 29, que essa pessoa busca incessantemente a aprovação e aceitação da figura materna, no caso se você é uma mulher, e se você é um homem é da figura paterna. Ou você vai projetando isso para as figuras do mesmo sexo ao longo da sua vida. Então, você vai buscando isso incessantemente. Mas, mesmo fazendo isso, a pessoa que carrega essa ferida da rejeição, que na verdade é o escapista, vamos falar que é o escapista, que é como ela traz no livro. A pessoa, ela tem medo de rejeitar essa figura, no caso que você sentiu a rejeição, ou seja, sua mãe ou seu pai, se você é um homem. Então, ela vai sempre moderar suas ações ou as suas palavras. Ou seja, você sentiu essa emoção e hoje o que você tem medo é de provocar essa emoção no outro. Você percebe como que o ser humano é complexo? Você sente a emoção de uma forma inconsciente, você não processa isso, e aí hoje, ao longo da vida, você pisa em ovos para que você não rejeite essa pessoa, mesmo que você tenha se sentido rejeitada por ela. Você faz de tudo para que você não rejeite essa pessoa. Ou seja, você pode fazer de tudo para agradar essa pessoa. Porque o seu maior medo é que essa pessoa sinta o que lá atrás você sentiu com ela. Então você percebe como que o ser humano é extremamente complexo e incrível ao mesmo tempo. Tudo isso que a gente vai elaborando ao longo da nossa vida e exatamente essas questões que podem fazer com que a gente adoeça. É a gente não ter conhecimento desses mecanismos que a gente vai criando ao longo da vida. Por isso que a gente precisa do nosso processo de autoconhecimento. Agora vamos retomar um pouquinho aqui atrás, quando eu falei sobre esse processo de você poder se amar, poder se valorizar, como até mesmo um processo de cura dessa ferida. Alice traz aqui na página 31 a seguinte frase: quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, ele se compara frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, o que leva ele a crer que ele é pior que os outros. Ele não vê que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Ele tem até dificuldade para acreditar que o outro indivíduo possa escolhê-lo como amigo ou cônjuge, ou que possa amá-lo de verdade pelas suas características reais, pelas suas qualidades, por aquilo que tem de mais profundo no seu ser. Exatamente por isso que é tão importante quem carrega essa ferida trazer o processo de amor próprio, de aceitar as suas qualidades. Porque a comparação é quando você olha para o outro e você percebe que algo que tem nele está faltando em você. Mas você fica tão preso nessa comparação de pensar tanto no outro, e isso vai trazendo inclusive um sentimento que pode ser camuflado como um sentimento de ódio, mas na verdade não é ódio. Se você for parar para pensar nesse aspecto, não é ódio, é uma admiração que você tem pelo outro, por alguma qualidade que o outro tem que talvez você não tenha, por algo que o outro te inspire que você não consiga talvez olhar para dentro de si. Então não é ódio. É alguma emoção que está camuflada desse sentimento, mas ódio não é. Ou seja, você foca todo o seu olhar no outro e você deixa de olhar para si, você deixa de pensar nas suas questões. Então, o primordial da cura é o seu amor próprio, é você poder olhar no espelho, olhar para si, olhar para suas qualidades, ressaltar todo dia o que você tem de qualidade dentro de si. E no seu externo também, na sua aparência, porque a comparação ela não surge somente, na verdade, no geral, muitas vezes a comparação ela surge da matéria, né? Da aparência do outro, das aquisições do outro, daquilo que você julga que o outro tem. Mas a matéria, para ser bem sincera, é só um reflexo. Eu acho que, na verdade, mesmo que ela seja o foco das comparações no mundo contemporâneo, eu acho que ela é camuflada por um vazio existencial, porque eu acho que a comparação mesmo mais profunda é quando você julga não ter, talvez, questões admiráveis dentro de si na sua personalidade. Porque é muito importante você, primeiramente, admirar o seu interno. Você
admirando o seu interno, fortalecendo o seu interno, ou seja, se você é uma pessoa bondosa, uma pessoa prestativa, generosa, uma pessoa companheira, enfim, você vai pegar tudo isso. Quando você começa a amar essas questões em si, aí as questões da vida material, elas não vão tendo tanto essa questão da comparação, sabe? E para você ter esse olhar, é muito profundo. Então, assim, antes de você trazer um julgamento, como se fosse um desmerecimento sobre a vida da matéria, sobre as aquisições, eu peço que você tenha sabedoria para analisar a profundidade disso. Como que é profundo a gente poder gostar, como que é profundo a gente poder admirar e amar questões do nosso interno, para que então a gente possa se preocupar também com a matéria. E mais uma vez é muito importante ressaltar nesse vídeo para que não soe uma fala como se as questões da matéria não fossem importantes na nossa vida. Mais uma vez, a reflexão é muito mais profunda que isso. E é de plena consciência que a vida material é importante. Mas começa a trazer tudo aquilo que você julga não ter dentro do seu ser e que você julga comparar e ressaltar e fazer essa espécie de comparação mesmo para com o outro, para que então você possa analisar sobre a sua vida material e sobre a sua aparência e sobre o seu externo. Começa a trazer a reflexão para o seu íntimo. Depois você vai estender isso, porque a extensão disso, o nosso externo, é exatamente uma expansão daquilo que tem aqui dentro da gente. Uma outra característica muito predominante das pessoas que carregam essa ferida de uma forma muito potente e vão criando a máscara do escapista é uma profunda busca pela perfeição na vida. Por quê? Porque é um medo tão grande de ser rejeitado que essa pessoa ela vai querer ser e fazer tudo perfeito. Porque caso haja algum deslize, caso haja alguma falha, ela pode se sentir rejeitada ou ela pode de fato presenciar a rejeição. Mas é outro grande erro, né? Porque a gente precisa pensar que não existe nenhuma perfeição. Até porque, se a gente pensa com relação ao ser humano, esses termos, perfeição, beleza, muitas outras questões, a gente fala de subjetividade. Ser humano, falar de ser humano é falar de subjetividade. O que é subjetividade? Você é um ser completamente diferente de mim, apesar de nós termos muitas essências parecidas. No caso, a gente carrega a mesma essência, que é a essência do amor, a gente carrega a mesma qualidade, que é a qualidade de ser humano, mas nós somos completamente diferentes. Então, o que para mim pode ser perfeito, o que eu posso julgar perfeito na minha vida, é completamente o oposto para você. O que eu posso julgar belo na minha vida ou no outro pode ser completamente diferente para você. Por isso que é tão importante a gente, inclusive, também respeitar essas diferenças. E compreender, se você carrega essa ferida, que você não vai conseguir alcançar a perfeição na sua vida, porque não existe, sabe? E quanto mais você tenta alcançar essa perfeição, ou no mínimo, que você consiga de fato alcançar isso, é uma análise para você refletir. Pensa em todas as vezes que você buscou alcançar a perfeição. E aí, quando você falou de todas as tentativas incansáveis que você teve, se ainda assim não ficou uma insatisfação tremenda, porque você de fato tenha falhado. Isso significa o quê? Que não tem como alcançar a perfeição. Que por mais que você tente, mais insatisfeito você vai ficar. Ou seja, essa ferida, inclusive, ela carrega uma insatisfação muito grande. Porque é uma busca tão grande por se sentir aceito, por se sentir perfeito, por se sentir reconhecido, por se sentir bem-quisto. Mas é uma busca, é sempre uma busca, nunca chega nas vias de fato. Por quê? Porque ainda assim a falta, ela tá aqui. A falta, ela tá dentro, o vazio tá dentro do seu ser. É exatamente isso que tem que ser olhado. Porque quanto mais você buscar, você vai ver que você não vai conseguir alcançar isso. Você não vai conseguir alcançar a perfeição. Você não vai conseguir alcançar tudo isso que você julga que seja a perfeição para você, porque ela não existe. Você precisa primeiro aceitar que você é um ser humano de falhas e acertos, e aqueles que estiverem que estar na sua vida, eles vão te aceitar na sua essência. Eles vão aceitar você como você é, nas suas falhas, nos seus acertos e, obviamente, você trabalhando as suas falhas e potencializando os seus acertos, né? Também não vamos levar aquela frase de que eu sou assim, eu vou ser sempre assim e as pessoas têm que me aceitar assim. Não.
Mas quando eu falo das pessoas aceitarem você, é aceitar a sua essência. É você não se sentir rejeitado pela sua essência. Ou seja, se você gosta de escutar rock, é você poder estar com uma pessoa que gosta de você por escutar rock, entendeu? É você poder se sentir aceito dessa forma. E aí ela vai trazendo que, além desse medo, né, que as pessoas que carregam essa figura vão tendo ao longo da vida, o medo de se sentir rejeitado, de não se sentir aceito, de não se sentir pertencente, ela traz aqui na página 33 também que esses medos podem ser também o de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que o outro o escute por obrigação ou polidez. Ou seja, aquilo que eu mencionei, né, de você sempre estar pedindo desculpas. Então, já começa uma conversa, desculpa por incomodar, como se já fosse um grande incômodo, como se fosse essa questão já da incompreensão, ou se o outro, ele para te escutar, é como se fosse ele estivesse fazendo isso por obrigação dele, e não pelo coração dele. Então, peraí, deixa eu escutar essa pessoa agora, porque eu quero escutar ela. Eu não tô fazendo isso por obrigação, ou porque eu preciso fazer, não, é porque eu gosto dessa pessoa. Então, é você poder se sentir dessa forma pelo outro. E isso, mais uma vez, não diz sobre o outro, isso diz sobre você. É exatamente você trazendo essas mudanças para si, que se algum dia, de fato, você for rejeitado, os impactos dessa rejeição na sua vida vai ser muito diferente. Eles não vão ser tão grandes assim como você presenciar essa ferida de uma forma como se você voltasse inconscientemente lá atrás. E uma outra questão, né? A pessoa que carrega essa ferida, muitas vezes pode ser que nesse querer escapar e fugir, ela mesma já rejeita. Porque é um medo tão grande de presenciar de novo essa sensação e essa ferida que ela própria já rejeita a situação, ela própria já rejeita a pessoa. No breve sinal que a pessoa pode apresentar a ela de que o outro vai rejeitar, ela vai, passa à frente e rejeita primeiro, porque ela não quer entrar em contato com isso. Bom, além disso também ela menciona que, né, que quem carrega essa ferida da rejeição, por ter essa questão de trazer consigo uma busca pela perfeição, essas pessoas também elas tendem a ser muito críticas, porque elas são muito críticas consigo, tudo tem que estar milimetricamente perfeito, é sempre uma busca por estar tudo muito bom, tudo muito perfeito, para que ela não se sinta rejeitada. Então, como essas pessoas elas carregam muito forte dentro de si essa questão da perfeição, elas acabam sendo muito críticas consigo, logo, obviamente, esse criticismo exacerbado, ele vai se projetar no outro, ele vai respingar no outro, porque, obviamente, se você é muito crítico consigo, você vai ter uma tendência maior de criticar o outro, de apontar as qualidades, os defeitos, na verdade, não as qualidades, né? De apontar os defeitos do outro, de apontar as falhas do outro, mas porque você já faz isso consigo próprio. E ela menciona aqui na página 37, nós criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Essa é a razão pela qual atraímos para o nosso círculo pessoas que refletem o que fazemos aos outros ou a nós mesmos. E aí você pode se perguntar, né, nesse momento, porque essa frase ela é bem complexa e ela requer uma autoanálise e uma sabedoria muito grande também para você ir bem lá no seu profundo. Aí você pode falar, nossa, mas eu atraí uma pessoa de péssimas qualidades para minha vida, que foi uma pessoa muito mal. E eu jamais faria isso com o outro, eu jamais seria assim com o outro. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Será que todo esse mal pode ser que você não faça ao outro? Mas como que você tem se cuidado? Como que você tem se olhado? Como que talvez aquilo que você julga que o outro faz de ruim, será que de alguma forma em algum momento você não faz isso consigo? Será que você não se julga demais? Será que você não se condena demais? Será que você não se pune demais? Será que você não se rejeita e não se massacra demais? Muitas vezes a gente realmente é incapaz de fazer muitas maldades com o outro. Mas quantas vezes que a gente não diminui a nossa própria essência? Quantas vezes que a gente não deixa de se amar, a gente não deixa de se aceitar e a gente mesmo vai se rejeitando?
E aí, para finalizar, então, ela fala aqui na página 38 que os comportamentos característicos da pessoa que carrega essa ferida, que no caso é o escapista, que é a máscara, eles são ditados pelo medo profundo de viver a ferida da rejeição. Exatamente por isso que o maior medo que ela traz aqui, né, na página 39, é o medo do pânico, porque a pessoa ela começa a entrar em pânico só de pensar na possibilidade da rejeição. Então, esse maior medo é o medo do pânico. Entre outras coisas, né, obviamente, aqui na página 39, ela traz uma lista sobre pontos cruciais dessa ferida, né? Ela fala sobre como que é o corpo, as características, porque assim, o diferencial do estudo da Lise foi a análise corporal. Então, basicamente, se a ferida mais profunda que você carrega, ela vai ser muito exposta no seu biotipo do seu corpo físico. Dentre as questões emocionais que ela vai citando, né? Mas a diferença desse estudo dela é o estudo do biotipo do corpo. Como que essa ferida, essas emoções e essa máscara, ela vai se manifestar no corpo físico do ser humano. E, além disso, também, ela traz questões como que é o vocabulário da pessoa que carrega essa ferida, né? As palavras mais frequentes que essas pessoas tendem a utilizar no dia a dia, como que é o caráter, as questões do caráter dessas pessoas, como que é a alimentação e as possíveis enfermidades, ela traz também. E como é um assunto mais complexo, eu não vou entrar exatamente nesse aspecto, né? Mas para que a gente possa resumir esse vídeo de uma forma ampla, a ferida da rejeição é muito profunda e de uma forma que você vai elaborando isso ao longo da sua vida, você vai vestindo a máscara do escapista. Se você carrega essa ferida de uma forma muito profunda no seu ser, é exatamente dessa forma que você vai reagindo. Você sempre tenta anular a mínima possibilidade de se sentir rejeitado, então logo você rejeita. E pra gente finalizar, né, eu vou só finalizar aqui ressaltando, né, que essa ferida, então, ela surge ali na sua concepção até o seu primeiro ano de vida com a figura do mesmo sexo. E o aspecto físico da pessoa que carrega a ferida da rejeição é esse. Então, como que se dá o processo de cura da ferida da rejeição? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que você esteja no seu processo de psicoterapia com o seu psicólogo, né? Porque lá você vai conseguir identificar questões muito profundas sobre o seu ser, você vai trabalhar com esse profissional, ele vai ser uma pessoa que vai facilitar e vai contribuir com o seu processo de autoconhecimento e vai te ajudar nessa jornada de cura das suas feridas. Então, é muito importante que você esteja nesse processo, né? Mas nos seus momentos de reflexão, no seu momento de autoconhecimento mesmo, no momento que você estiver consigo, você pode trazer para si uma mudança nos vocabulários, nas palavras, nos sentimentos e nas emoções que você utiliza no seu dia a dia para lidar consigo. Ou seja, se até então você rejeitou o seu ser, você vai mudar isso. Você começa a trazer para si um amor. Você começa a compreender que você é uma pessoa única, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa desejada, você é sim aceita em muitos ambientes. E se você sente que você não é, analisa o que faz você não ser. Será que é alguma sombra sua? Alguma coisa difícil, alguma característica difícil que faz os outros se sentirem assim? Porque se for isso, você pode trabalhar, você pode mudar. Mas aquilo que faz você ser uma pessoa amada, aceita, reconhecida, benquista, valorizada, exatamente essas questões que você vai trazer para dentro de si um processo do amor. É você compreender que você é uma pessoa única. Não existe ninguém no mundo igual a você. Exatamente por isso que você é uma pessoa amada e você é uma pessoa querida e você tem todo o direito do mundo de se sentir uma pessoa aceita, valorizada. E se até então você atraiu para sua vida pessoas que de alguma forma fez você sentir rejeitada, é porque você precisava de alguma forma olhar para isso dentro de si, olhar primeiramente para sua auto-rejeição, para tudo aquilo que você rejeita e não consegue lidar no seu ser e transformar isso para que você possa aceitar a sua essência, aceitar as suas qualidades, amar cada parte do seu ser internamente e externamente,
aquilo que você não gosta, que você possa mudar, mas para o seu bem-estar, não para que você possa mostrar para o outro, para agradar o outro, para exibir para o outro, mas para que você se sinta amada, para que você possa se amar mais, se valorizar mais, se sentir melhor consigo, seja com relação às suas questões internas ou com a sua aparência física, as suas questões da matéria. Que você sempre faça as mudanças benéficas para a sua vida para o seu bem maior. E então, com toda a certeza do mundo, isso vai se refletir para com as pessoas que você convive. Então você começa seu processo de cura da rejeição não se rejeitando, fazendo tudo aquilo que você busca no outro, toda essa valorização, toda aceitação e todo o amor que você sempre busca no outro, que você primeiramente traga para dentro de si. E obviamente compreendendo também que toda essa perfeição que você pode buscar na vida é uma perfeição que pode ser inalcançável, porque ela não existe. Ela existe na busca incessante. E toda busca ela sempre vai gerar uma eterna insatisfação, porque a perfeição não vai chegar. Você aceitando que a perfeição de fato não existe, você começa a não ser tão crítica consigo. E quando você deixa de ser tão crítica consigo, você deixa de criticar também o outro. Ou seja, há um grande processo de mudança começando no seu ser. Bom, de alguma forma, eu espero que eu tenha te ajudado. É uma ferida muito profunda, se nós pensarmos nos aspectos psicológicos, se a gente for analisar cada parte, cada aspecto que a Liz vai trazendo no livro, né? E com relação também a outros conhecimentos, se a gente for pensar de fato em estudar a ferida da rejeição, em termos psicológicos, a gente ficaria aí mais muitas horas de tempo. Então, não é a pretensão deste vídeo, né? A pretensão é que você possa ter um conhecimento breve e se despertar para conhecer de uma forma mais profunda se for do seu interesse, mas o intuito principal é que você possa se curar, que você possa buscar a sua cura, que você possa olhar para o seu ser, que você possa se amar, se valorizar, se aceitar e fazer diferente de tudo que até então você tem feito na vida para se sentir pertencente, valorizado, reconhecido e aceito no mundo simplesmente por você ser quem é e estar aqui agora e ter a dádiva de estar aqui agora, sendo quem você é, porque você é uma pessoa única. É isso, de alguma forma, desejei que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, eu peço que você possa curtir este vídeo, compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar de alguma forma deste conteúdo e que você possa cada vez mais se interessar por si, pelo seu ser, por se conhecer, se melhorar e se evoluir. E nós nos vemos. Um abraço e até mais!